Soltar o verbo. para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Estamos aqui nos estúdios da nossa patrocinadora Master Arte Pro Comunicação Visual e cada vez mais melhorando a nossa estrutura, né, Felipe? Essas cadeiras aqui, cara, ó, porra, agora a gente pode gravar horas aqui que não tem frescura. É, por isso mesmo. A Arte Pro é a nossa patrocinadora Master, letra caixa, fachadas, totens luminosos, neon, tudo que você imaginar para o seu negócio, seu comércio aqui na Arte Pro Comunicação Visual. Esse episódio também conta com o apoio e patrocínio da Cloud Park, que é um hub de mobilidade. Cloud Park, uma startup de gestão de estacionamentos, galera. Nosso patrocinador aí nos próximos meses, você vai ver a marca da Cloud Park aqui. Obrigado ao Johnny, ao Renato, a galera da Cloud Park que já estiveram aqui no programa. Muito obrigado pelo apoio e patrocínio e acreditar nesse programa do Empreenda SCcast. E além disso, claro, o apoio dos nossos grandes apoiadores aí, CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix 106.3 FM Blumenau, NutriBlu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau região, eu lhe atendo lá, se você quiser fazer investimento em imóveis, a gente está à disposição ali na PHNX Imóveis. Enfim, nossos apoiadores, nossos patrocinadores, obrigado a todos vocês que fazem acontecer isso aqui, né, Felipe? Muito obrigado, cara. Sem esses caras não rola, né? É isso aí. Esses caras, desses apoios, né? esses caras que viabilizam o alemão e a turma toda que está por trás das câmeras ali, operacionalizando e toda essa estrutura. E hoje a gente vai conversar com um grande amigo, né, Felipe? Um cara que resolve pepino pra gente. E o parceiro aqui da Arte Pro, né, cara? E que a gente Isso aí. e que resolve pepino direto. O Maicon Luiz, da Fix IT. Pô, Maicon, felizão que tu tá aqui, irmão. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo. Maicon. Obrigado aí mais uma vez o convite. Fico muito feliz com a oportunidade, né, de prestigiar esse grande canal que está se tornando aí de comunicação para todo mundo aí da nossa região. Hein. Parabéns mais uma vez. Legal. Obrigado. Até, né, o Michael tá de roxo, que é os Smurf roxo da cidade. É verdade, não são poucos. A galera da Fix Não IT, são poucos. tu vê os carrinhos da Fix IT por aí, ó, né, ô Felipão, carrinho roxo, verde. Faturando. Faturando. Pra começar, Michael, qual é a função primordial da Fix IT, né? Estruturar o seu negócio, infraestrutura, o que vocês fazem assim especificamente, para começar? A gente formou a Fix IT em 2013, justamente com o intuito de levar algo bem diferenciado para os clientes que já eram nossos e tal, e também oferecer aos novos clientes o que poderia ser feito de melhor. A nossa intenção sempre foi oferecer um serviço completo e diferenciado. Hoje a Fix IT ela é responsável por toda a estrutura de TI de qualquer tipo de empresa, né? Então a gente cuida não só do TI propriamente dito, mas controle de acesso, câmeras, sonorização e tal. Justamente porque os clientes também foram pedindo isso com o passar dos anos, né? O cliente sempre comentava, tu consegue fazer isso para mim? Não, vamos dar uma olhadinha e tal, a gente conseguia executar, né? Inclusive o cemitério São José sempre para mim foi uma referência e tal, que desde a época que vocês já estavam inovando lá, a gente já estava participando, sabe, do processo, né, de um auditório diferente, sabe, então tudo isso a gente sempre buscou entregar. O Mike é meio que meu irmãozinho mais velho, assim, que a gente se conhece aqui há uns 30 anos, não, eu tenho 32, uns 25 eu te conheci em 98, tu estava com quantos anos? 7, 8 anos. Então, naquela época a gente já fazia um trabalho diferenciado. Na época eu ainda seguia a carreira solo e tal, né? Ou seja, era o homem que fazia tudo. Mas chegou um momento em que a gente teve que crescer. Cara, eu gostaria de concretizar assim para nossa audiência, porque assim, eu faço, né, a gestão do TI, que aí seria formatar máquina, instalar antivírus, né, essas coisas básicas, mas tu também prepara toda a parte de infraestrutura para o escritório, né? Tipo assim, eu brinco que até galão d'água vocês trocam se precisar. Eu quero só acrescentar, João, esse que eu acho que é o diferencial da Fix IT, é dar a solução para quando tu liga ali e tem a solução, sabe? A necessidade. Porque, tipo, não se limita, né? Não, isso eu não faço, né? Eu sempre digo assim pro meu cliente, né? Se ele tem algum problema relacionado ao TI, seja ele desde o momento do software até o momento do hardware, a gente consegue hoje resolver, né? A gente acaba muitas vezes intervindo com o próprio sistema de gestão do cliente para resolver problemas, porque o cliente ele quer saber do problema resolvido, né? Então a gente não se opõe em nada com relação a isso. A gente vai muito além do que uma empresa de informática, né? A gente, o nosso slogan, né? Soluções de TI,
ele diz isso exatamente. Então, a gente cuida de servidores, toda a parte de no-break, computadores, notebooks, impressoras, toda a parte de rede com fio, rede sem fio. Então, a gente acaba fazendo para o cliente tudo o que ele precisa de fato. Né? E a gente, além disso tudo, também faz uma espécie de consultoria bem específica para cada tipo de negócio. Né? Eu sempre digo, o cliente tem a estrutura que ele precisa. Né? Na área de TI hoje é muito ampla, né? Ele poderia comprar qualquer coisa, mas a gente tem que entregar para o cliente aquilo que exatamente é o necessário para ele naquele momento. Porque o dia de amanhã já evoluiu, não adianta comprar algo a mais que não vai ser utilizado. Né, eu queria colocar aqui também, né? O Michael ajudou quando a gente iniciou, né? Não sei se tu sabe, né? Sim, claro. Pô. Foi eu que fiz Michael assim. O Michael ajudou aqui a rede, né? Tal, a Internet, internet pra gente iniciar o podcast aqui foi com a parceria da Fix IT. Eu acabo de sempre me metendo, né, em alguns assuntos para ajudar o cliente, né? Tu te lembra da primeira vez, assim, Michael, tipo, que o cliente te pediu algo inusitado e tu disse, não, eu faço, vou dar um jeito. Cara, foi o teu pai. Tinha que ser, né? Foi mesmo? Lembra que ele, no primeiro auditório lá em cima, queria que... O auditório que ele tá falando é o nosso crematório, tá? É. Tem um crematório aqui em Blumenau e tal, ele atende lá. E Até crematório ele atende. ele queria que, né, fosse descendo pausadamente e tal, e a gente teve que intervir junto com a Jungen, né, para Aham. poder fazer as paradas e tal. Então, Do elevador e tal. eu me lembro que na época eu Tem um conversei, elevador que desce o caixão, assim, né? e lá precisava, inclusive, que as luzes, né, esmaecessem também quando tivesse descendo, que as cortinas fechassem, tudo em Tipo, uma viagem simultâneo. assim, ele teve que fazer. E aí isso. tu. Assim, tipo, o auditório de cerimônias do crematório, ele tem lá a parte onde desce o caixão, tem as cortinas que fecham, e aí toda uma iluminação temática, assim, né? A Uhum. família escolhe a cor, ou usa uma cor específica e tal. E aí foi a primeira vez assim que tu, não, vou fazer essa parada. Eu disse, olha, eu não sei como faz, mas eu vou aprender e vamos fazer. E é assim hoje, E tu sente muitas que- vezes no nosso dia, sabe? Tu sente que isso foi um fator fundamental para o teu crescimento, de diversificar tuas atividades? Foi um grande diferencial. É? Né? Eu encaro hoje, cara, como um grande diferencial da Fix IT, e isso os sócios sempre prezaram e levam isso também para os nossos colaboradores, que é a rapidez, a qualidade e a segurança. Né? Hoje a gente consegue, na grande maioria das vezes, se for algo que a gente consiga chegar remotamente no cliente, em questão de minutos ele está sendo atendido. Sim. Né? Então, isso faz com que o cliente não tenha tempo, sabe, de procurar outra solução ou de, né, nós já damos a solução para ele. Né? Então, a gente entende que isso fez toda a diferença durante, vamos falar aí, de 9 anos, né, que a gente está na estrada como Fix IT. Eu quero acrescentar só, Michael, que isso é importante. Eu acho que isso é um diferencial que seria que é de todas as empresas. Esse é um Quando insight o que a gente cara- pode. Isso, quando o cara é veloz, a necessidade do cliente é naquele momento. Se tu for veloz, dá todo o atendimento, então isso aí já é uma técnica de venda. Se tu for veloz e dá todo o atendimento, cara, a possibilidade do cara fechar contigo é muito grande. Porque às vezes ele acaba esperando até um orçamento. Mas se o cara espera de um dia para o outro, ele já tá ansioso, né? Ele já quer fazer o negócio acontecer. E aí a gente acaba fechando. Eu acho que isso aí foi um diferencial. Provavelmente falou 9 anos aí, né? De diferencial. E acho também que a gente sempre teve uma preocupação que era fazer com que o cliente estivesse trabalhando, estivesse operando, né? Uhum. Então, a gente faz uso hoje, tem uma estrutura bastante grande e tal, na questão de empréstimo de equipamento. Né? Pô, se tu precisar de um servidor, eu te empresto. Se tu precisar de um no-break, eu te empresto. Se precisar de uma impressora, eu te empresto. Tu me Se precisar de emprestou um notebook, um no-break ali também, um access no-break. point. Isso. Então, assim, e no caso do Access Point ali até foi mais para mostrar o que poderia melhorar. Uhum. Né? Vai lá, bota o doce na boca da criança e tal, Isso. né? Já é uma venda mais garantida, né? Então a gente acaba... Claro, tu mostra, ó, tem essa opção aqui que é boa pra caramba, testa aí. Aí o cara, opa, gostei. Isso. Já coloca e. Já cara, olha só comprasse? como Mostra a melhorou. diferença, tem que mostrar Claro. a diferença. Deu diferença, cara. Mostra a diferença. Então, É. assim, Na O que é um prática, né? access point, cara? Access Point trazendo ele, né, do ambiente corporativo para o ambiente doméstico, é um roteador sem fio. Né? Um Ah, Access tá. Point é um ponto de acesso, né? Ele converte a rede cabeada numa rede sem fio. É aqueles disquinhos que tu tem na tua empresa também. Sim, é o ele olho da também China. tem. Eu digo que é o olho da Isso, China, a China tá de olho em nós aí. Então, assim, É tudo chinês esse equipamento. a gente sempre procura ter as melhores práticas, né? Eu volto a dizer, é muito amplo a área de TI. E a gente A tem melhor que estar solução. cercados das melhores práticas e tal, para poder oferecer também as melhores condições, as melhores soluções também para o cliente, sabe?
Então, isso sempre foi uma coisa que a gente pautou, nós sócios, sabe? Na diferença e tal, na prestatividade dos clientes. E é bem engraçado, porque em 2000, eu caí mais ou menos na área médica, assim, sabe? E a área médica eu sempre comento, cara, que eles são exigentes, né? Eles trabalham demais, é um grande diferencial, eu acho, né, de todos os setores. Eles acordam muito cedo, dormem muito tarde, têm uma carga de trabalho muito grande e eles precisam chegar para trabalhar e trabalhar. E lá no ano 2000, quando eu comecei a atender a minha primeira clínica, no caso médica, né? Aham. Eu entendi esse diferencial e foi ali que me ajudou a acelerar essa forma de trabalho, sabe? Hoje o médico paga o valor que for, entendeu? Para ter as coisas funcionando e eles não se incomodarem, né? Então ali eu entendi que de fato era uma área que a gente estava entrando, né? Na época, eu sempre digo, hoje eu atendo 91 médicos, né? Porra. É um número bastante acentuado e tal. Quantos clientes tem, Marco? Deve estar beirando hoje 1.330, mais ou menos. E um outro diferencial nosso, né, da Fix Falei IT, mais um. a gente Ó, ganhei não pra caralho. força nenhum tipo de contrato, né? Os meus concorrentes, a maioria força, porque é aquele dinheiro que já está garantido e tal. Eu sempre digo, né, o contrato ele é bom para o cliente, não para o prestador. O contrato ele baixa valor, né? Então eu tenho vários clientes com contrato, porque justamente tem uma demanda um pouco maior e tal, não querem ter um controle mensal de cobrança. Então o contrato ele regulariza isso, né? Nosso é contrato, Michael? De vocês já é contrato. Então já tem um valor fixo e tal, entendeu? Justamente para poder ter uma regularidade, né? Porque aí os extras, vamos dizer assim, ou as surpresas que vierem são tratadas pontualmente. Tem que ser contrato, né? Eles estão todo dia aí dentro, pô. A tua estrutura não é pequena, né? Então, né? Estamos falando da Arte Pro, não estamos O falando de Felipe já qualquer uma, né? perguntou pra saber se era contrato. Eu disse, pô, todo dia os caras estão aqui. Tem que ir lá. Não, mas a gente aqui para a Arte Pro até passou por um processo bem legal, porque eles chegaram para nós, por indicação tua, é claro. Claro. Eu preciso comprar um servidor. Precisa comprar um servidor. Muito bem. Me explica então melhor por que você precisa comprar um servidor. Tá, tu não está querendo vender? Não, não é que eu não estou querendo vender. Talvez tenha uma outra solução que seja interessante. E após ouvir, né, os setores e tal que estavam sendo impactados por isso, a gente chegou ao consenso que um disco virtual e tal, né, seria a melhor solução para eles, porque É. inclusive o representante deles ou eles mesmos quando estão de frente no cliente, pô, me manda tal arquivo, pô, já Pra do gente foi celular uma eles conseguem solução muito acessar, boa. A né? gente tem Então todos os nossos Tudo arquivos na em rede, nuvem. tudo na tudo na nuvem. nuvem, tudo na nuvem. Então eu posso abrir um arquivo em casa hoje. Isso aí foi sensacional. Foi E uma assim, ó, solução de E saiu deixando mais barato ainda. a longo prazo, né, vai dar o mesmo valor. Só que não precisou desembolsar uma grana que estaria empregada ali, que ele estaria vendo, né? Pô, meu filhinho ali, né? É. Servidor ali novo e tal, entendeu? Mas a gente caminha para um mundo na nuvem, assim, né? É a tendência, né? Eu Porque hoje a sempre. gente tem grandes bancos, assim, de dados que são confiáveis, né? Sim, sim, tanto na nuvem, né, ou como interno, os grandes bancos de dados se reinventaram e se remodelaram, né? Então, todos eles hoje já estão disponíveis, né? O que falta, às vezes, é que o desenvolvedor do sistema, né, ou seja, as empresas de desenvolvimento de sistema, consigam migrar para esse caminho também, né? Então, lembrando que é um caminho sem volta, né? Não é aquela coisa, vou migrar, depois eu volto, não. Uhum. Faz bem feito porque é dali para diante, né? Daqui É, só para frente. a gente lá no cemitério teve, né? A gente teve a implantação de um sistema novo na nuvem, né? Para acabar com essa coisa de banco de dados e computador e backup. Tinha que fazer backup no CD, É. depois backup no pendrive. Um trabalho, Não né? faz sentido, né? Ali foi até uma quebra de paradigma, Tu né? tem, por exemplo, tu falou tu tava lá na área médica, né? Voltando um pouquinho. Tens um case, assim, de inovação grande num cliente, assim, que tu te lembre? Foi, tipo, uma mudança cultural muito grande, assim? Cara, assim, ó, uma estrutura que eu nunca tinha participado e que a gente teve a oportunidade de participar desde o momento da ideia, né? Aham. É o Centro de Convenções de Balneário, Ah, pô, claro. né? Então, é uma estrutura extremamente grande. É o maior complexo da região sul, né? Hoje em funcionamento. E tudo que tem lá dentro hoje é específico para ele, assim, sabe?
Hoje o que ele tem lá de equipamento de rede sem fio e internet, atende naturalmente 50 mil pessoas Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Então, Porra. assim, foi modelado para ele. A capacidade dele hoje acho que é 47 mil pessoas, né? Visto aos olhos do bombeiro e tal. Então, ele justamente consegue entregar toda essa demanda, né? Esses olhos do bombeiro aí. E o que foi bem Tem mais interessante lá uns fora, tudo. Eles enfiam uns 60 mil lá. o que foi bem interessante também é as parcerias que teve que ser construída para chegar ao sucesso, né? A gente não consegue chegar sozinho na grande maioria das vezes. E a gente teve uma grande parceria da Unifique lá, Aham. né? O Cantu e tal, que é o diretor comercial, entendeu que era o momento certo para a Unifique entrar num empreendimento desse, visto que hoje a Unifique é a maior de Santa Catarina e está partindo aí para a maior da região sul, né? Então, visto isso, ele também conseguiu entregar um produto bem diferenciado, né? Hoje, cara, ele chega com 3 fibras, uma de Itapema, outra de Balneário e outra de Camboriú, né? Então, hoje, se ele quiser entregar, por exemplo, 120 GB de internet, ele consegue entregar. Cara, a gente não tem essa noção, né? A galera que Como usa. que funciona, né? Não tem, né? Tipo, tu tens o teu roteador em casa, ele tem um limite de acesso, né? Além de acesso, Quantos de acessos tem um tráfego. roteador normal, assim? O de casa normal, tu vai conseguir conectar ali uns 35 dispositivos, por exemplo. É, bastante Né? até. E aí de velocidade de tráfego e tal, de download e upload e tal, vai chegar ali nos 600 mega, né? Hoje tem muita gente que vende 1 GB de internet, 2 GB de internet, mas não consegue entregar isso ainda, né? Então a gente precisa usar produtos específicos para poder justamente trafegar aquilo também, né? A gente tem que entender que internet é uma coisa e rede é outra, né? Uhum. Se tu não tiver uma rede apropriada para trafegar aquilo que tu contratou de internet, tu não vai ter o sucesso todo da internet. Então a gente sempre orienta o cliente, né? Eu estou contratando 2 GB. Não, peraí, tu não tem equipamento para isso. Vamos balancear melhor isso. Às vezes, em vez de tu contratar também 1 GB, 2 GB daquela operadora, então pega esse valor e divide em duas para você, né, ter sempre duas e tal. Esse tipo de consultoria a gente também acaba fazendo, porque é importante para o cliente, Claro. né? Ele precisa saber o que precisa comprar, né? Uhum. Então a gente acaba, na grande maioria das vezes, fazendo esse tipo de análise para o cliente, inclusive, entendeu? Uhum. Porque o cliente quer saber de ter a solução, mas os meios que é interessante. É isso que o cliente espera da gente que é profissional, né? Essa Exatamente. solução, né? Espera de Exatamente. ti. O que tu falar, tá falado. Há 10 anos atrás era o Maicon, sozinho, é É. isso? 10 anos atrás era o Mike sozinho. Já trabalhava nessa ramo, porque lá no cemitério São José desde 98. A minha história vai um pouquinho mais longe, né? Na minha veia ao ramo eletrônico, podemos dizer assim, né? O meu pai era da eletrônica, os meus primos e tios eram da eletrônica, e então em 1991, com 11 anos, o meu pai me inscreveu, naquela época tinha os cursos profissionalizantes, né? Aham. E naquela época eu já fiz um curso de eletrônica e montei meu radinho com 11 anos. Olha só. Né? Então, e aí o que eu enxerguei com 14 anos? Que a informática iria ocupar um espaço que era só dela. E aí, de fato, hoje a eletrônica, né, se a gente for utilizar uma TV Smart, por exemplo, ela é um Android puro, né? É uma Smart TV, né? Então, É um é, computador, é, né? é de pequeno porte, mas sim. Então, em 94, com 14 anos, eu comecei a trabalhar justamente na área de eletrônica, né? Eu vendia componentes eletrônicos, tá? Eu trabalhava na Blue Collar Componentes. E em 98 foi onde eu pulei para assistência técnica. E foi bem interessante, porque em 97, 98 foi quando começou a surgir a ADSL, internet de escada, né? Uhum. A gente Sim, buscar na sim. memória, né? Não, a DSL, porra, eu me lembro. Meia-noite, né? Isso, De tinha graça. horários específicos, né, para não contar os pulsos ali e É. tal, né? Então, naquela época Como é que era o horário não contar os da pulsos? meia-noite às 6 era um pulso só. Tu fazia a conexão e era um pulso só, não tinha a contagem de cara a cada 4 minutos sendo um pulso, né? Então tu não gastava tanto de internet naquela época. Se fosse da meia-noite às 6, é Não, claro. eu me lembro que a gente ficava até meia-noite pra entrar, mas a gente não entendia a lógica, não havia uma contagem de pulsos e tal. Isso, exatamente, porque era com base na linha telefônica, né? E ainda a Brasil Telecom naquela época, né? Mas por que que não contava?
que era a forma que eles encontraram de mudar o tráfego, né? De mudar o consumo para um horário que eles não tinham consumo. Tinha muita gente utilizando durante o Ah, dia, né? Havia uma sobrecarga, então era uma forma que se ó, a tinha. galera usa de noite que é É, melhora. e aí naquela época, cara, que surgiu a ADSL, porque até então era a internet de escada, e aí veio a ADSL, que seria a banda larga, né? Que nós utilizamos hoje. Naquela época era 128K, 256K e tal, mas já era muito mais rápido do que uma placa de fax modem, né? Que conectava a 16K, por exemplo, então, pô, aumentava 10 vezes a velocidade. Demorava 3 dias pra baixar uma música. E aí o que aconteceu? Somente as empresas estavam conseguindo colocar essa banda larga. E aí eu já estava mais ou menos, né, antenado dentro dessa tecnologia. E os próprios instaladores da Brasil Telecom, na época, começaram a me indicar, ó, tu precisar configurar o modemzinho aqui, tu fala com o Michael lá e tal, e eu comecei já a estar por dentro, naquela época, já do ambiente corporativo. Começou a vender serviço de instalação de modem. Isso. Então, naquela época eu já me centrei, não, beleza, é isso que eu quero fazer. E aí eu já entendia, mexia, fuçador, aquela coisa toda, já entendia um pouco de hardware e do software e tal, a gente já fazia os reparos. E naquela época começou a ter também a necessidade do computador, né? O computador Sim. ainda, né, foi quando surgiu a tela colorida, né? Já começou a ter o Windows 95, Windows 98 e tal, então começou a ser utilizável o computador. Que é o tal do PC, o personal Isso. computer. E aí automaticamente começou a ter uma demanda maior, porque as empresas precisavam ter alguém que entendesse, que pudesse configurar, pudesse preparar ele para o uso, Uhum. né? Então naquela época nós falava de fácil, né, como editor de texto, né? Então Sim. assim eram outras ferramentas, né? Hoje nós estamos no céu propriamente dito, se comparado ao que era antigamente. E aí eu comecei a galgar, só que naquela época mal tinha surgido a Vivo como operadora de celular e tal, né? Tudo era muito mais difícil, né, de conseguir achar a pessoa. Muitas vezes a gente tinha que ir até o encontro dela para poder falar com ela, lembra, né? Porque Uhum. se tu saía, tu não tinha, não era todo mundo que tinha celular, celular já era um artigo de luxo naquela época, né? Uhum. Então a gente não tem a facilidade que tinha hoje, mas acabava tendo um ponto comercial e a procura começou a ser grande ali. E aí, cara, foi um cliente, foi dois clientes, foi três clientes, foi. E ali começou. Em 2000 foi quando eu, né, eu volto a dizer, que eu caí na área médica. E aí o meu nome meio que, né, se espalhou assim, mais rapidamente. Eu sempre digo, o médico ele tem uma comunidade muito forte, Uhum. né? Ele propaga o nome que ele quer propagar. E a gente acabou conseguindo, né, prestar sempre o melhor trabalho para eles. E até hoje eu sou recompensado, né? Eu sempre digo, né, se você não é vítima, você não é lembrado. Sim. Hoje eu faço uso nas datas comemorativas, aniversário do meu cliente e tal, de mandar mensagem específica para cada um, para aquele momento e tal, inclusive dia do profissional, né? Isso Dia, aí é técnica de relacionamento com o cliente. é, Né? Tu constrói uma fidelização através do relacionamento, né? exatamente. E, e foi uma coisa natural tua, tu não aprendeu isso, tu sentiu que era importante fazer. Confesso a vocês, cara, que em 2007 eu estava num crescimento bastante acentuado ali. E eu tive que fazer uso de algumas ferramentas para nos trazer informação. Aham. Foi aonde eu comecei a fazer business coach, né? Eu tinha um coach e tal que começou a me ensinar as boas práticas, digamos assim, de relacionamento com o cliente, Que ano que era gestão, isso? 2007. Gestão do tempo, né? Como é que você podia aprimorar melhor o teu dia a dia e tal. E foi também naquela data, por uma demanda especificamente da situação, que eu comecei a estar mais próximo das associações, né, comerciais que a gente tem aqui na nossa cidade. A CIB, AMP, CDL e tal. Uhum. E Isso eu aí tem um entendi. pouquinho de culpa minha, esse aí. Eu Na me lembro, CIB, na CIB foi só culpa tua, eu me lembro disso. né? Então, assim, a gente começou a participar mais fortemente, né? A gente sabia como é que era e tal, mas foi bem no início do cooperativismo, né? O associativismo e Não, tal. havia um associativismo, mas era dos grandes, assim. Só os grandes podiam participar, lembra? Aí começou os pequenos a entrar também. No fim, É, a gente dominou aquela porra toda. Não, tô exatamente. zoando. Mas Mas assim, assim, a gente hoje, por exemplo, tem um baita relacionamento com a CDL Blumenau. E começou lá. A gente foi indo, foi indo, foi indo e galgamos esse degrau, né? a gente junto, inclusive, se a gente buscar na memória, né, João? Estamos falando aí
do diretório acadêmico da FURB, entendeu? Me ajudou Né? lá atrás, cara. Então, assim, a gente já participava de Equipe de movimentos. gincana. Equipe de gincana. Michael, eu com a minha equipe, cara. Meu, Ex- essa deixa eu contar rapidinho, que essa é Conta. boa. O Michael, assim, ó, um dos diferenciais que o Michael traz é a disponibilidade para com o cliente. Isso é um diferencial fodido, assim. Vou dar um exemplo. 2 de novembro é feriado para todo mundo, né? 2 de novembro é dia de finados, o cemitério trabalha. E era batata, velho. Tudo funcionando dia 1º de novembro à noite, tudo certo e tal. Dia 2, 6 da manhã, dava pau em alguma coisa. Internet e tal. Lá tava o Michael, né? Ia lá. E a gente, né, cliente folgado, né, cara? Porra, Michael, minha equipe da Gincana aqui, nós não temos internet no... Na época tinha que instalar dentro da Vila Germânica, a internet tinha que chegar, tinha que comprar e tal. E a gente não comprou, como é que a gente vai fazer e tal? Aí, cara, eu sei que nós arrumamos aqueles modemzinhos de internet 3G, móvel. Lembra que 3G. eram uns pendrive? Acho que a gente pegou uns 3 ou 4 desse. O Mike espetou lá num negócio e conseguiu dar um jeito de. Compartilhou com o restante. Cara, era. Assim, sexta-feira antes da gincana começar, tipo 7 da noite, tava lá o Mike fazendo as paradas lá. E ele lá, tá ligado? Na época já tinha funcionário até, eu acho, tal, mas ele lá fazendo, participando e tal. Então isso é um diferencial, cara, que eu acho que a gente pode tirar de lição, assim, do trabalho da Fix IT, que é esse, de estar disponível mesmo. Até ele tenta implantar, com os clientes mais velhos é foda, ele tenta implantar rotina, né? Que agora pra tu abrir uma ordem de serviço tem que ser por e-mail e tal. Eu pego e mando um WhatsApp, ó, cara, te fode aí. Assim, o crescimento, Cliente folgado é foda, o né? crescimento é necessário para muitos empreendedores. É. Para alguns acontece de forma bem voluntária, para outros, né, é buscado isso. E, cara, vai fazer aí uns 3 anos, foi quando a gente chegou num ponto assim de uma segunda-feira de manhã, tu olhar o teu celular, tu já tá com 80 chamados, né, para ser atendido, e agora, quem vai ser atendido primeiro? Foda. Então, a gente teve que partir para uma plataforma de Service Desk. Essa plataforma hoje, só o fato de mandar um WhatsApp para um número fixo da nossa empresa lá, ele já abre o chamado automaticamente. Se tu mandar um e-mail, ele também abre o chamado automaticamente. Entra numa fila de espera. Tal. O cliente tem total acesso a esses chamados, ele consegue monitorar como é que tá. Mas quando eu tinha todos esses chamados para ser atendidos, eu também tinha que pegar todos esses chamados e dar um retorno para eles. Uhum. Né? Então tu tinha sempre um trabalho dobrado. E esse Service Desk que a gente hoje faz uso, ele nos ajuda muito nisso, porque hoje qualquer interação que tem com o chamado, o cliente já é notificado via e-mail também. Né? Então, já recebe um e-mail assim, ó, teu chamado foi encaminhado para o técnico tal. Então ele já sabe que em alguns minutos alguém vai entrar em contato e aquele técnico vai fazer o contato. Então hoje a gente faz uso disso, é um custo mensal, a gente entende isso, só que é uma ferramenta que nos auxilia muito. Né? Então, só o fato de eu não precisar mais dar todos os retornos, e é incrível, porque hoje muitas vezes tem alguns clientes que me mandam uma mensagem e tal, ô, vê pra mim como é que tá o meu chamado ali. Eu nem sei que foi aberto o chamado, então, tipo assim, nós temos que entrar na plataforma para poder buscar o cliente, buscar, né, saber o que está acontecendo, para poder dar um retorno para ele. Sim. Mas hoje essa plataforma, graças a Deus, ela nos ajuda e muito, né? Quando é que Consegue. foi que tu sentiu a necessidade de implantar processo? Cara, já foi em 2017 para 18. Eu já estava ali com o primeiro sócio. E ali a gente viu que das 6 à meia-noite era o horário de trabalho nosso. E a gente precisou, não, vamos parar para pensar sobre o nosso negócio. E foi aonde a gente, inclusive, conseguiu essa plataforma e tal, deu uma aprimorada nela, tivemos que mexer muito no dia a dia dela. E ali a gente começou a ver que tínhamos necessidade de pessoas, inclusive. Né, em que nos nossos braços já não eram mais suficientes. Sim. Né? Foi onde a gente teve a belíssima ideia de ter um coordenador. Né? Então hoje eu tenho um coordenador abaixo da gente que justamente consegue comandar toda a equipe técnica. Né? A gente até levou sorte, pegou um cara que já está com 25 anos de experiência no ramo. Isso contribui bastante, né? Porque veio com algumas boas práticas, outras não tão boas, mas se aliou às nossas e hoje faz um belíssimo trabalho, né? Que é o Alexandre. Então a gente hoje teve que passar a fazer uso de algumas coisas que até então nenhum concorrente utilizava e tal, para poder entregar melhor.
rapidez, né? Se eu não conseguir administrar o que eu tenho de chamados e tal, eu não vou É conseguir porque ser o rápido, né? teu serviço é essencialmente emergencial, né? Não é uma coisa, tipo, óbvio, tem rotina, mas não é, a maioria não é rotina. Hoje eu vou te dizer assim, ó, 70% é urgente, né? Os outros 30% são programáveis, né? E esse 70% sempre vai ser muito urgente, porque a dor do cliente é sempre a mais importante para ele, né? É foda. Então a gente tem que, inclusive, naquele momento, né, explicar para o cliente e tal, informar para ele que vai ser atendido, mas tudo no seu tempo, né? Hoje, Se a minha impressora para, ele tem que estar, ele tá dando 70%, não posso É, parar, né? é, Então a grande maioria é isso, um computador parar, alguma uma rede parar de funcionar. eu sempre digo, né, a gente tem que, naquele momento que se tem um problema, identificar, né, o estrago que ele está causando. Uhum, Né? Tu imagina uma transportadora, por exemplo, uhum. que o sistema parou, cara, ele não vai conseguir nem carregar o caminhão, É, para tudo, né? entendeu? Para tudo. Então, Tamanho da se importância tornou muito da importante. tecnologia. Né? é a mesma coisa do cemitério, né, cara? Não é que É, cemitério vai enterrar o cara lá, é foda. Tu ia me abordar aqui, né, para os patrocinadores, mas aproveitando ali, porque depois não vai fazer sentido, né? Hoje tu falou ali do teu horário, ali, né, das 6 à meia-noite. E realmente, né, eu tava pensando assim, cara, são várias empresas. Muitas empresas trabalham no primeiro horário Sim. e muitas terceiro horário. Então, cara, tu trabalha num Tu período. atende empresa de madrugada, então? Hoje, Sim, assim, ó, atende a empresa de madrugada, né? até um comentário bastante pertinente, e um assunto que é bem relevante. Hoje, a Fix IT, ela tem técnicos das 7 da manhã até as 19 horas. Certo. Inclusive durante o almoço. Então eu estou disponível para todos os clientes 12 horas por dia. Né? Das Aham. 7 às 7, né? 12 horas por dia. Porém, Aham. eu tenho o plantão noturno e tenho também o plantão de final de semana. Porque eu atendo indústria têxtil, indústria química, indústria metalúrgica, né? Aquilo que o Felipe falou, são empresas que trabalham em 3 turnos. É. Eu tenho clientes hoje em Blumenau que tem a sua filial em Hong Kong, Xangai e tal, né? Sim. E que eu também tenho que prestar serviço lá, porque é mais fácil ele pegar alguém que já entende de tudo que é É. utilizado para poder fazer a manutenção lá. Só que lá nós estamos falando de 12 horas de fuso, na grande maioria das vezes. Então, são tudo agendamentos que são necessários. Uhum. Tu consegue me atender 8 horas da noite? Consegue me atender 10 horas da noite? Consegue me atender 2 horas da manhã? Sim. Né? Eu tenho que atender a demanda do Tem que cliente estar preparado, né? de acordo com a necessidade dele, né? É pancada, né, cara? Tem que estar preparado, porque é muito importante, né? Não pode furar. A gente atende, eu já tive vários casos, assim, ó, de um cliente me ligar, sei lá, 5 horas da manhã, era uma distribuidora de alimentos, Uhum. os caminhões estavam prontos para sair da distribuidora e o computador da expedição não estava trabalhando. Né? Então, tipo assim, eu tive que deslocar Essa é um aquela técnico. hora que o cara quer matar o, É. o técnico. Mas até foi incrível, porque Resolve. a gente sempre oferece as melhores práticas, né? Nem todos os clientes aceitam. E agora parando para pensar, é uma responsabilidade o teu como agente também, cara. Que às vezes o cara vai abrir uma loja, tipo, daqui a 5 dias. E tu agarra, cara, é uma responsabilidade. Não são todos os negócios que têm esse comprometimento, né, cara? Esse tempo para te Uhum, agir, né? exatamente. E eu acho que, são eu acho que ainda negócios- a solução de tecnologia é o mais complicado, É que fazem parte dos fundamentos de uma empresa, né? Toda a parte de infraestrutura de TI hoje, por exemplo. Exato, Sei o lá, fundamento. tem negócios que não tem um nível de tecnologia ainda, existe, mas a sua grande maioria, sei lá, um food truck pode não ter algum nível de tecnologia, vamos supor, né? Mas a grande parte dos negócios hoje tem sistema, internet, etc e tal. Uhum. E no teu negócio é o visual do cliente, né? Então No prazo. são fornecimentos fundamentais que a gente poderia Serviço, dizer. né? É um serviço de rápido, né? Eu acho que cada um tem a sua particularidade né, e a sua especialidade. Né? Uhum. Hoje o cliente depende da Arte Pro se ele querer algo bem destacado, bem visível, bem feito. Né? Ponto final. Se ele não tiver Arte Pro, ele não vai ter isso. Sabe? Eu sempre digo que né, esteja com os grandes, que grande você também será. E nós estamos com os grandes aqui no É. Empreender CQS. Os Exatamente. nossos patrocinadores. Essa é a hora dos nossos patrocinadores. Peguei um gancho massa dessa vez. Isso aí. Essa foi boa. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Totens fachadas luminosos, letra caixa, neon, envelopamento de veículo, tudo que você imaginar. E já que falamos de envelopamento de veículo, nesse episódio também temos o apoio da Cloud Park, Hub de mobilidade. Cloud Park
Eles são responsáveis, galera, pela gestão dos estacionamentos. São 600 estacionamentos no Brasil. Desde a monte. maquininha lá que atende estacionamentos em menor até aquela cancela, aquele rolê e tal. Porra, galera do Johnny e do Renato faz um baita trabalho ali, uma empresa de tecnologia respeitada da nossa região. Obrigado, Cloud Park, por apostar nesse projeto aqui. E claro, os nossos apoiadores, cara, galera que acredita muito nesse projeto, agradecer a CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logista, você que está procurando se associar, associativismo, a gente estava falando, a CDL está à disposição. Sebrae Santa Catarina, dispensa apresentações, né? O Sebrae que ajuda o pequeno e médio empresário pra caramba. Mix 106.3 FM, programação especial aqui de Blumenau, nosso amigo Montanha acompanha a Rádio Mix lá também, toda terça e quinta passando na audiência da Mix os episódios do Empreender Cast. NutriBlue, gastronomia empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. Nossos amigos Isaac e Flávio responsáveis por forrarem o bucho aqui da equipe, já comemos um salgadinho antes, né, Marco? E Muito PHNX Imóveis, a sua consultoria imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. É isso? É isso. Porra, Respira, respira. eu fico assim, por um lado eu penso, cara, vamos achar mais patrocinador porque tem que pagar o boleto. Por outro lado eu penso, não acha mais porque eu já falo demais. Tô brincando. Ainda bem que tem o visual que Ajuda a Ajuda lembrar. bastante. né? Até agradecer, né, a Fixit já patrocinou o episódio aqui, não me lembro de quem que era, mas já Já patrocinou. patrocinou. Cara, desculpa, né, só Pode falar. pontuar, a gente está formando um ecossistema através do podcast, através do portal, de mútua contribuição, assim, né? Então a galera se ajuda muito e é muito legal isso, sabe? Então agradecer principalmente, claro, a nossa audiência que faz valer, a gente está aqui conversando, as pessoas que assistem, a gente tem fãs aí, tem pessoas que assistem todos os episódios, obrigado, cara. Tô impressionado, assim, apesar da nossa audiência em números ainda ser reduzida, ela é muito qualitativa, a gente percebe pessoas que estão comprometidas em aprender com o Empreender C e com o Empreender C Cast. Enfim, e claro, agradecer quem viabiliza isso aqui, né? Que são os patrocinadores, né? Arte Pro e todos os outros patrocinadores que são fundamentais para que a gente pudesse estar aqui. Desculpa, eu vou parar de falar. Manda. Ô, Maicon, por que ter sócios? Por que tu decidiu aí Abrir sociedade. abrir sociedade? Hoje, todas as noites, eu agradeço a tudo que eu tenho, né? A todos os clientes, todos os fornecedores, todos os parceiros e principalmente aos meus colaboradores e os meus sócios. Ninguém é tão bom sozinho quanto em várias pessoas, né? Tem aquela frase bonita que o autor não importa, mas é um sonho sonhado sozinho, é um sonho se ajuda a realidade. Exatamente. A gente, quando decidiu formar a Fix IT, que se a gente for trazer do inglês para o português, quer dizer, reparado, né? A gente já tinha um propósito que era ser diferente. Aham. A gente via que os grandes concorrentes, imagina, uma empresa que já iniciou ali com uns 300 clientes, mas proporcionalmente falando era pequena, a gente sabia que podia ir muito mais longe, né? Para tanto que a nossa preocupação sempre foi em cumprir aquilo que a gente justamente prega, né, que a gente fala durante a visita comercial. E naquela época foi onde eu tinha uma veia um pouco mais comercial, e os outros pouco? um pouco mais comercial, além da técnica, né, porque hoje um vendedor ele tem que ser técnico. Como é que é vendedor pra caramba? Mas Tem eu que sempre entender, eu tem que tive entender bem do produto. eu isso é tive verdade. sempre um destaque maior para a área comercial, até porque eu me comunicava bem também, né? Uhum. E os outros sempre foram mais técnicos, né? Bem técnicos. E, cara, para te Atrás entregar da bem, máquina ali. para te entregar bem, tem que ter alguém que execute. Sim. Então, provavelmente eles não viriam ser meus funcionários, né? Até porque já eram funcionários e eles queriam algo melhor e algo maior. Então a gente criou, formalizou um sonho, né, que era justamente chegar, eu até comentei com o João no final do ano passado e tal, que hoje eu poderia dizer que a Fix IT se tornou realidade. O tamanho que ela chegou, a quantidade de colaboradores. Eu tava lá na festinha de final de ano. Então, Também a a gente ajuda o gente- Michael aí a gente se virar. procura ser sempre melhor todos os dias, né? Perfeito. Então, hoje nós da Fix IT, na época quando desejou formar, não se teria expertise dessas pessoas como funcionários. Eles não viriam por Não por isso. viriam só pelo salário, né? Eles queriam algo maior. E isso estava muito forte em mim, né? Eu prefiro dividir o que hoje eu tenho e tal Pra acelerar. para acelerar.
E foi assim durante um bom tempo, até que a gente teve que colocar aí sim colaboradores, né? Uhum. Contratar mais técnicos e tal. E aí sempre vem aquela caça-talentos, né? Procura um melhor colaborador na melhor proporção e tal. Portanto que hoje estamos com 24 e já estamos para contratar mais 3, então estamos chegando a 27. Caramba. É uma estrutura bastante grande, né? Nós estamos com vários carros, estamos já alugando mais carros. Inclusive, vamos precisar da Arte Pro, porque todos os nossos carros são adesivados, né? Olha aí. Para quem não faz, Eu amo essas conexões. para quem não faz plotagem de veículo e tem veículo, segue a dica, faz. É. Todo mundo vê. Né? É a melhor propaganda que você tem na estrada, sabe? combu- Melhor que o outdoor O ainda. combustível está sendo bem pago, né? Exatamente, né? E é incrível, cara. Toda semana eu recebo uma foto de É, um cliente, outro, ó, eu vi teu carro aqui. é. Olha ali, ó, tô de olho pra ti, sabe? A plotagem do carro, ela traz uma autoridade, né? É. Pô, o carro tá aqui, quer ver se tu tem mais carros, né? Aí tá, como tu falou, né? Pô, vê o carro Ah, eu aqui, vê o vejo, carro cara, ali. Eu vejo bastante batata, também. tá? Carro da Arte Pro e carro da. Eu não sei se me persegue, mas eu vejo, cara. Mas se não tivesse plotado? Mas eu ainda vou É batata, cara. Assim, ó, não, os meninos. E outro que eu vejo também é o do. Jabá. Deixa sem jabá. Sem jabá. Sem Sem jabá. jabá, Segue, sem jabá. segue o programa. E ainda dou uma outra dica, né? Depois a Pra gente quem... manda o boleto do jabá. Depois eu ainda dou uma outra dica para quem pensa em ter frota. Tenha vários modelos. Né? É. Eu tenho o Mob, É, tenho eu o também. Gol. Eu tenho a Saveiro, eu tenho o Mob, eu tenho... Por quê? Isso, porque Porque se senão é parece sempre o o mesmo mesmo carro, carro. é só um, né? Parece o mesmo carro. Aí tem gente que compra sempre Mob, aí bota 1, 2, não adianta, cara. Não adianta. É isso, Tem que ser carros diferentes. Olha só, cara. Pega a sacada. Pega a É. sacada aí, você que tem frota, cara. Se for tudo igual, troca. Troca, não vai Troca. parecer o mesmo carro, cara. Ou bota bem grande o número assim atrás. Ou bota um vermelho, Que nem um ônibus, verde, né? um amarelo, vai botando colorido. É que nem ônibus, tá ligado? É. Tu vê, cara, que estratégia, cara. É, Olha isso aí só, são- cara. Essa galera E é legal perigosa. porque hoje eu recebo às vezes fotos de carros que estão no litoral, por exemplo. É. Até porque hoje, né, a gente chegou Tu tá em quantas cidades, nego? com o longo dos anos, cara, O problema é trazer grandes, convidado que a gente conhece, que a gente se passa, né? ao longo dos anos as parcerias vão se fortalecendo, né? A gente luta para que os nossos clientes cresçam, né? E nós temos um grande cliente que é a ViaCred, né? Hoje Caramba. a gente atende Via mais, Cred, vem pra ma- cá, Via Cred. Ó o jabá. mais de Vamos 60, botar essa marca aqui, ó. mais de 60 PAs, hoje a gente atende deles, né? Então é como se fosse 60 clientes, propriamente dito. É. Só que a gente atende da região norte, né? Do Alto Vale Shopping, aqui na BR-470, Aham. nós vamos até Curitiba, né? Então eles Eu pegam o pensei mapa. que era até na Vila Itopava, não. Não, não. Até Não, Curitiba. a gente faz Caramba. Belchor, Luiz Alves, Guaramirim, Massaranduba, Xireder, Corupá, Tupá, Eu Jaraguá. sabia Legal. que tinha Via Cred em Curitiba. cara. Tem 4 PAs agora lá, Ah, legal. né? Então, Recente, né? foi aberto no ano passado. É. E, inclusive, nós estamos agora no momento de pré-assembleias, né? Para Sim. quem é cooperado via Cred, foi É. convidado a participar, para saber qual vai ser a nossa divisão dos Inclusive, nossos lucros, né? eles se convidaram para vir apresentar aqui na empresa. A Eles Via estão Cred fazendo, estão fazendo uma forma diferente. diz assim, ó, só se patrocinar o Empreendedor Cast. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Manda. E Manda aí- já, ao vivo, pra nós ver a resposta. E assim, ó, querendo ou não, essas assembleias é uma responsabilidade grande para nós, tá? Porque nós temos que levar a internet onde não tem, É. né? E fazer toda uma estrutura de rede funcionar para que todo mundo Pro consiga evento. votar pro evento. É. Tu vai lá, monta, no final do evento desmonta, guarda, no outro dia tu tens novos eventos para serem feitos. Hoje a gente tem uma média de 3 por dia, né? Caramba. Inclusive hoje o pessoal está em Itajaí, está em Canelinha, Sim, e todo tá dia na, tem. na Velha Central, assembleia. todo dia tem 3. Então essa Mas maratona durante um período. é uma maratona de 45 dias, que se encerra agora no comecinho de abril e tal, né? Tem a ver com imposto de renda, né? Não, tem a ver com a prestação de contas do ano passado, né? Mas acho que é o calendário da contabilidade que tem que ter a prestação para E depois tem de que renda fazer e a tal. divisão também dos Dos lucros. lucros, né? por causa isso. que tem a ver. Tem a ver. Então, a gente passou por 2 anos sem ser feito, por causa da pandemia também, né? No ano passado até foi feito metade online, né? Metade virtual e metade presencial, mas esse ano eles voltaram com a força toda, Esse porque ano acabou com a palhaçada e vamos fazer eles do também jeito certo. entendem que precisam ter o tete-a-tete com o cliente. A fraudemia. Eu acho que as cooperativas fazem um trabalho belíssimo frente
aos que hoje os bancos não fazem, né? Então acaba aproximando mais, né? O Teu cooperado. maior cliente hoje é a ViaCred. Hoje o meu maior cliente é a ViaCred. Né? Então, assim, eu tenho belíssimos clientes, né? De vários tamanhos, de vários segmentos, de todas as variadas estruturas, né? A gente participa hoje ativamente de hospitais, de rede de ensino, né? Então, farmácias, postos de gasolina, Cara, mercados. é um negócio muito transversal, né? Tipo, tu tem que saber. A comunicação também é assim, tu lida É. com muito cliente. É, Então, Só por que é isso que eu digo que é mais. bem O teu é parecido. mais varejo, assim, mais comércio. Ah, pega frota também. pega Indústria. bastante frota, bastante Posto, indústria. indústria. Não, é bem parecido. É, vai longe, É vai bem longe. parecido. E o que também faz é um aprendizado Ô, Maico, e o constante, né? comercial é só vocês três, então, só os três sócios. Hoje a gente E não tá. vale a pena ter um vendedor ativo? Hoje eu vou te dizer assim, ó, que Porque geralmente as empresas querem vender, vender, vender. como a gente é uma venda consultiva, podemos chamar assim, tem que se ter muito cuidado com o que vai estar dizendo para o cliente na primeira visita, porque eu estou construindo uma relação. Né? Veja bem, eu vou fazer parte da vida daquela empresa por muitos e muito tempo. Né? Então a gente não pode ir lá e prometer coisas que a gente não pode cumprir. Então, só que cada cliente tem a sua estrutura. Uhum. Né? Vamos chegar. Se eu quisesse vender parte para eu teria vendido um servidor. Entendeu? Se o meu foco fosse venda, eu teria vendido um servidor. Só que a minha preocupação é solucionar. todo amigo tem um amigo. É. Ele ia estar num hall de E a, amizades indica- e e, a, tal. e a indicação é batata, cara. Mas tu imagina a seguinte situação, tu É. gastado Tanto que ele ali. entrou aqui, porque eu falei, pô, A indicação é eu ainda falei pra 75%. Sueli, eu falei assim, Sueli, tu quer ser a melhor, mano? Tem que andar com os melhores, irmão. Essa é a regra do jogo. Mas vamos agora falar da construção, né? Se eu chego pro Felipe e digo que de fato Esse- ele tem que comprar um servidor. Tu quer ser melhor? Vem aqui no Empreender Se Você Quer andar com os Exatamente. Aqui só está os melhores. Sim. E naquela época, imagina se eu não comento do disco virtual, aí tu tá numa reunião de amigos, entendeu? E um amigo bem próximo teu diz, pô, cara, Meu, eu fiz uma implantei o coisa disco animal. virtual ali. Pum. Cara, tu Já vai perdeu a vir. credibilidade. Exatamente. Então, é aquilo que eu digo, a venda é consultiva. É. Né? É um consultor tecnológico que está É. na tua frente te oferecendo sempre igual- as melhores soluções. Eu vou dar um exemplo. É igual o cara, eu quero fazer uma fachada na minha loja, mas a loja tá pra dentro, cara. Tem que vender uma placa pro cara. Isso. Porque senão o cara passa direto. Exatamente. Não vai Isso nem é ver. vender solução. Ele não vai nem Ele, ver. ele ia gastar bem mais, ia dar mais metragem quadrada na fachada, mas não ia solucionar o problema dele. É uma venda Então consultiva. então Cara, vender sabe a que solução e não vocês- pensando no dinheiro. A gente tá falando assim disso e eu me lembrei do cemitério, né? E aí, é um papo sério mesmo, assim. As pessoas chegam no cemitério, elas não conhecem o serviço do cemitério. Elas precisam de um sepultamento ou de uma cremação, enfim. E a gente dá uma venda consultiva. Ah, não, eu quero um túmulo no chão, que é, sei lá, bem mais caro, né? A gente fala, não, tem um vertical que é metade do preço. O nosso vendedor, eu tô falando disso por quê? Porque isso é uma cultura que tem que ser desenvolvida e serve para qualquer organização. É verdade. Tu não tem que entregar o melhor para a empresa, tu tem que entregar o melhor para o teu cliente. Exatamente. é isso aí? Exatamente. E cada vez mais há uma necessidade desse tipo de profissional. Então, imagina encontrar um cara com um gabarito igual ao meu, ele não vai estar procurando emprego. Sim. Né? Ele vai ser o meu concorrente. Entende? Ele já vai estar no mesmo nível. Então a gente. Mas tu pode desenvolver alguém, né? Mas ia falar isso? hoje eu vou te dizer Agora assim, nós ó, entramos num assunto que nós vamos conversar. muito tempo aí, né? Agora vai dar uma esticada, tá? Eu acho que é mais fácil você ter um multiplicador de contatos, que aí entra o meu amigo João, Aham. né? Tem um hall de amizade muito maior, um contato de pessoas muito maior e tal. E aí você fazer um trabalho em Por cima isso que o dele. João tá aqui. E você fazer um trabalho em cima dele para que justamente a gente alcance mais pessoas. Né? Eu também tive uma quebra de paradigma porque eu tinha todos os ovinhos embaixo das minhas asas, né? E, cara, chegou ali em 2018 e eu tive que largar isso, entendeu? Não consegue, né? Chega um momento que tem que delegar. É difícil. Os ovinhos que tu quer dizer As informações, é os uma- clientes, eu o vou te- atendimento. Eu vou te falar, muitos empreendedores param aí. É. Aí a virada de A dor do chave é quando crescimento. tu...
A dor do crescimento. A virada de chave é quando tu aprende, cara, ou eu delego, eu acredito nas pessoas, claro, processo bem implantado, tudo mais. Aí tem toda a questão que Cara, tu sabe que eu depois, tava aqui hoje. Eu tava aqui. depois a gente fala sobre isso, a gente dá um... Não, vamos falar com ele sobre isso, pra ele contratar um vendedor, tá ligado? Eu vou convencer ele a contratar um vendedor. Não, eu tava aqui hoje e o Felipe tava tocando um negócio aí com o alemão, tal, negócio de imagem, e o Anderson preocupado e tal. E eu, em outros tempos, eu estaria aqui enchendo o saco deles, preocupado. Tá ligado? É, Tipo, bem isso. pô, como é que tá essa imagem? Melhora esse posicionamento da câmera. O Felipe tava ali vendo o posicionamento. Eu já ia estar me metendo, dando opinião. Aí eu olhei e eles assim, fui pra lá, foda-se, deixa eles fazer, porque o Felipe manja mais de enquadramento e tal. Deixa eles fazer, não vai mudar nada eu estar ali. E aí eu vou dizer pra vocês, é uma mentalidade que eu forjei como? Nessas conversas, nesse desenvolvimento, trocando experiência. O Felipe falou uma coisa que me marcou muito uma vez, e vê se tu concorda. O problema se resolve, cara. Sim. Tem muito problema que vai chegar em ti que tu não precisa correr atrás de resolver. O problema vai se resolver sozinho. Tu ir atrás de querer resolver, tu só vai encher o saco de quem vai ter que resolver. E eu vou dizer mais, a grande maioria das vezes esse problema ele vem e tu resolve no emocional, cara. E no Uhum. emocional tu resolve errado. Tu resolve por emoção. Não Tu pela não razão. resolve por razão. E a razão é quando tu para e avalia que toda ação é uma reação. Exatamente. E a ação na emoção, cara, ela normalmente dá furo, cara. Aí, É. é algo que tu não racionou, cara. Tu age por como tu é, às vezes. Uhum. Tipo, às Por vezes impulso? por impulso, como tu é. Às vezes é a forma que tu aprendeu a lidar com aquela situação. E muitas vezes a gente tem que pensar antes de lidar Eu com a ainda situação. vou fazer um comentário aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo. É, uma pessoa, quando decide empreender, né, que, querendo ou não, não é fácil no nosso país, né? Principalmente no serviço. Ela, por si própria, ela já é perfeccionista. Ela gosta da perfeição. Ela é bem categórica, né? Ela é bem dedicada. E lá no início, em 2007, quando eu comecei a ter a ajuda desse coach e tal, eu tinha isso muito forte em mim, sabe? Eu me cobrava assim, poderia ter atendido antes aquele cliente, eu poderia ter feito melhor e tal. Até que ele chegou e me disse, antes feito do que perfeito, Essa a gente também usa. sabe? Então, cara, ali pra mim foi Isso assim uma isso outra quebra de paradigma, isso sabe? é perfil comportamental. É. Eu já vim já há muito tempo. Eu sempre fui do melhor feito do que perfeito. Fazia errado, quebrava a cara, fazia errado, mas eu fazia. E isso é muito do perfil comportamental, né? Tem gente que não vai porque calcula demais. E aí não desenvolve. É. Planeja, Eu acho- planeja e não age. E outra, Porque tem medo de errar. Tem medo de, tem que errar mesmo. Tu sabe que essa frase mudou minha vida também, cara. Eu era isso que eu tô fazendo agora. Quem tá aí mais perto, que a gente já conversou e tal. O pessoal que tá na audiência nem sabe ainda tudo que a gente tá formatando pro empreender, Tá né? construindo avião na queda. Eu em outros tempos, cara. Pô, eu nunca me esqueço, cara. Quando eu abri imobiliária, isso já faz agora, vai fazer 2 anos. Já fez 2 anos. Sou corretor desde 2017. Mas, cara, pra nós abrirmos o CNPJ, que era, sei lá, acho que é 800 pila pra abrir o CNPJ, né? Na época, acho que era 800 pila. Cara, o que eu me enrolei, brother, por causa de 800 pila. Tá ligado? Tipo, não precisa, deixa ser a primeira venda, vou abrir, não vou abrir, vou formalizar. E aí eu fico, tudo bem, R$ 800 pode ser muito dinheiro pra muita gente, né? Tem gente que vive com 1.500 por mês. Mas vamos lá, o cara quer empreender, quer abrir um negócio, tá Tem o abrindo uma custo. imobiliária. Custos, né, tem o cara? custo. Já tem que E começar tu vai a ter, arcar já. tu vai ter medo de pagar os 800, tu tá querendo abrir uma imobiliária pra ter uma meta de faturamento. Cadê a coragem, pô? É. Já começa por aí, E tira eu- 800 do bolso. E eu era um desses, cara. Eu Entendeu? ainda vou te defender, João, que eu acho que tu tinha medo do sócio oculto, que é o nosso governo. Eu achei que era o pai. Não, Não. é o sócio oculto. Não, o pai é sócio real, assim. Não, na verdade, na imobiliária ele não é sócio, né? Mas ele tá Ah, é ali. verdade. Mas no teu dia a dia é. Ele tá ali. Mas o sócio Pai, né, oculto, cara? Pai, eu agradeço o pai que eu o tenho. nosso sócio oculto, eu tenho certeza que o Felipe aqui também é Dói. contribuinte a um nível extremo. Dia 20 chega. Dia 20 chega e não importa, né? Tá ali o boletinho, né? Então, eu acho que todo empreendedor prorroga a abertura da empresa muitas vezes por esse motivo. Não, mas eu quero, assim, não é nem pela questão da abertura do CNPJ. Ah,
É que o cara. Qual que é o grande medo? As pessoas. Isso é uma mentalidade que tem a ver com grana. Desculpa te cortar, mas acho que Uhum. queria trazer isso, tá ligado? A galera pega o dinheiro, bota na conta e ele não mexe nesse dinheiro, não mexe nesse dinheiro. E, cara, é muito louco, né? O dinheiro, ele só aparece se tu gastar, brother. Tem que girar. Tu não vai ganhar dinheiro. Uma vez o meu cunhado falou, meu cunhado é gente boa, loucão assim, representante, parceirão, ele falou uma coisa que é real. Ele falou, João, tu não precisa correr atrás do dinheiro. Como Ele é assim? consequência. Falou, cara, o dinheiro ele tá girando. É só tu fazer assim. Aí ele vai vir um pouquinho pra ti. Aí, opa, veio. Tu não precisa correr atrás. Tu só precisa se abrir pra ele vir. É óbvio que ele tá sendo metafórico aqui, né? Sim. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, cara, não é que tu tem que se sacrificar um monte, tu só precisa estar disponível. Se tu tiver disponível, tipo, não é uma corrida. Não, tu tem que estar disponível, tem que saber o que tu tá fazendo, tem que se capacitar. Não é uma Porque corrida louca. é. E, cara, como é que tu se capacita? Como é que tu melhora? É. Como é que... Investindo. Tu tem que investir em si mesmo, tem que investir no teu negócio. E eu tinha medo, cara. E eu tô falando. É óbvio, né? Eu tive uma trajetória política. Quem me conhece pessoalmente sabe. Uhum. Então eu tinha um mindset totalmente voltado para gestão pública, política, etc e tal. Que me ajudou na construção de um network de um relacionamento. Quando eu virei a chave pro empreendedorismo, que me deu esse estralo. Tipo, cara, tem que jogar dinheiro na frente, vamos pra cima. É, bem O que eu tô fazendo agora? Trocando de carro, baixando padrão, pegando grana e injetando em negócio. Jamais faria. Jamais. E tô fazendo por quê? Muito por causa disso aqui. Que a gente começa a ouvir as pessoas e fica, cara, é isso mesmo, tem que fazer. Depende com quem tu anda, João. É. Diga-me com quem andas que te direi quem é. Não, mas Desculpa, é, me passei. mas é de fato, João, Depois faz o corte lá, medo, Will. o medo de quando se abre a empresa. Porque todo mundo diz, né? Não, olha, quando tu vai abrir uma empresa, cara, tu não pode gastar com nada porque tu não vai ter receita, cara. Entendeu? Tu segura tuas contas ali e tal. Todo mundo fala isso. Entendeu? E aí tu já abre a empresa com medo, né? Pô, daí, como é que eu vou fazer pra botar comida dentro de casa? Entendeu? Enquanto a gente era solteiro, propriamente dito, tudo era mais fácil. Era só um, né? Mas depois que a gente casa, acaba vindo os pimpolhos e tal. Inclusive, a Maria tá chegando por aí, né? É uma outra fase da vida. Graças a Deus as fraldas estão garantidas. É uma outra Bastante fase da mesmo. vida. Então, assim, a gente sempre tem que evoluir e sempre com muita responsabilidade. Eu digo em toda reunião possível com os meus colaboradores que nós lá temos uma responsabilidade de 24 famílias. Tu aqui tem uma responsabilidade de 28 famílias. Depende da gente. Entendeu? Pô, eles nos vendem 8 horas diárias, né, do seu dia. Eles estão mais tempo com a gente do que com a família, porque, né, a família em si a gente passa bem menos tempo. Então, nós temos que conseguir aproveitar do nosso colaborador o que cada um tem de melhor, né? E a gente tem que treinar eles também. Não adianta a gente só nós estarmos capacitados, né? Mesmo sabendo que talvez eles não fiquem. Exatamente, né? Treinar faz parte. Uma vez eu escutei uma palestra e tal em que o cara falou a seguinte frase: funcionário tem data de validade. Eu concordo e discordo. Né? Muitos sim vão ter data de validade, mas eu acho que a grande maioria, eu acredito, sabe, no profissional, que ele sempre vai dar o seu melhor se ele estiver sendo bem Valorizado. valorizado. Eu acho que É isso, que isso tem- depende, isso depende muito da empresa, né? Então, se tu conseguir engajar mesmo, dar a visão do negócio, dar uma, uma direção, né? Eu Pra acho que conseguir Cara, eu sempre enxergar faço um também o paralelo assim, espaço. ó. Eu sempre faço paralelo. Eu já pulei de bungee jump, né? Inclusive, pra quem quiser, eu não recomendo. Não pule. É uma experiência terrível. Mas eu sempre digo assim, tem muita gente que sobe no cestinho, bota o cinto nos pés, vai lá pra cima e não pula. O cara não vai pular. Porque quer queira, quer não, tu se jogar pra empresa. O que que eu quero fazer analogia? O funcionário, ele precisa pular do bungee jump. Ele vai sair daquele garantido mensal que ele tem, garantido, né? Estabilidade não existe, mas vamos fingir, né? E ele vai partir para A um segurança, né? desafio, ele vai partir para insegurança. A maioria das pessoas não quer desconforto, cara. A Exatamente. maioria das pessoas não quer desconforto. Aí que tu Cara, concordo contigo. antes de eu pular, eu fui o 27º pulo, se eu não me engano. 28º pulo. Antes de eu pular, teve algumas pessoas que desceram do bungee jump. Eu ia descer. Eu ia descer. Sabe por que que eu não desci? Porque antes pulou o meu primo. se ele foi, eu vou também. Aí eu modelei. Eu disse, não. Aí eu Ele modelei. pulou. Eu vou pular.
Uma até, referência. vamos ser justos. Foi o meu Referência. primo e foi uma ex-namorada minha que quis ir antes que eu. Ah, eu vou antes, então tá bom, que aí vai. Ah, tu pulou porque ela pulou. Os dois. Fala a verdade. Os dois. Mas o meu primo, assim, muito porque o meu primo é mais novo, é o meu primo mais Tu novo, ia né? ficar com vergonha, João. Não, por causa do meu primo. Porque, assim, quem já pulou de bungee jump aqui? Tem gente na auditória, já Não. pulou? Então, assim, ó, tu chega lá no bungee jump, o cara chega, te coloca lá naquele bagulho. Ah, é no pé? É no pé, beleza. Ele bota no pé. E no pé tu não sente. Na cintura tu sente. No pé tu não sente. Aquilo ali tá no teu pé, é como se não tivesse nada. Aí tu sobe no cestinho, o cara diz assim, ó, não olha pra baixo. Beleza? Aí aquela porra vai subindo. Porra, eu vi uma porrada de gente desse pulando. Aí tu tá lá embaixo, tu te acostumar. É baixinho, né? Baixinho, baixinho. Aquela porra foi subindo, aquela porra foi subindo. Eu lá em São José dos Pinhais, daqui a pouco eu já tava vendo Curitiba, assim. Eu disse, caralho, esse negócio é alto, cara. Aí ele disse, agora bota metade do teu pé pra fora do cesto. Eu pensei, cara, como é que eu não vou olhar pra baixo? Tem que olhar pra baixo, cara, tá ligado? Aí eu olhei pra baixo, botei metade do pé. Ah, na hora que tu olha pra baixo, não tem. Não tem. Quem diz que não treme na base, aí eu travei, tá ligado? Aí, fazendo mais uma analogia, tem que ter alguém pra dar aquele empurrãozinho, tá ligado? Vou dizer, vai filho, voa, tem que ter, tá ligado? Também. Aí eu tô lá naquela confusão, o cara disse, dei aquela respirada, em segundos já veio meu primo, minha ex, aquele rolê, né? Isso, cara, sou obrigado aí, né? Aí ele disse, vamos no 3? O cara, né? Ele viu que eu travei, né? Vamos no 3? Eu tô a mão nas costas. Eu falei, vamos, né? 1, 2, 3. Empurrou, cara. Cara. Na hora eu pensei, não vou gritar. Ah, grita. E empreender é isso. Se tu for fazer uma analogia. Tu te joga pra essa parada sem saber. Na realidade, assim, tu nem sabe se tem uma corda Várias amarrada. vezes na vida. Tu nem sabe se tem uma corda amarrada. E, cara, não tem como tu não berrar. Vai doer. Porque vai dar medo, vai ter cheque especial, tu vai passar, tu vai pagar no cartão de crédito o boleto que já era pra estar É. pago, tu vai fazer rolo. E no fim, cara, sobrevive quem aguenta mais porrada. É o tal É. do rock. Quem Sem contar que o quem persiste. crescimento, né, das nossas empresas não crescem por si próprio, né? Sempre tem que ter um empurrãozinho. E muitas vezes esse empurrãozinho requer alguns investimentos, né? Para depois você passar a ter um retorno. Garanto que o Felipe, São quando. anos investindo na empresa, É. né? Tu não tira, né? E o não é só grana, né, eu cara? vou agora com o Felipe, Tira vou lá pra agora comprar uma sobreviver, né? máquina. Só tira pra sobreviver, cara. Demora. O Felipe, com toda certeza, eu vou comprar uma máquina fotográfica para imprimir mais qualidade. Né? Ele olha assim, pô, eu vou investir ali 300 paus e vou levar quanto tempo para tirar isso de volta? Né? Porque ele só quer naquele momento oferecer um produto diferenciado, A solução. Sendo entendeu? o Essa é Felipe a olha lógica. pro produto e o diferencial. A Sueli olha pra quanto tempo eu vou levar pra Então assim, mas é bom que É tem os dois equilíbrio. extremos. É bom que tem os A dois gente já extremos. falou várias vezes aqui. É. Precisa do E- equilíbrio. Assim, ó, quando tu perguntou, né, por que ter sócio, tu tem um, Eu Nesses tenho, últimos tenho. 10 Então- anos de Fixa IT, tem 10 já, né? tá indo pro 10º. Tu teve algum momento assim que tu pensou que tu ia quebrar? Graças a Deus, não, Ah, legal. mas eu vou te dizer assim, ó, Mas antes tu já teve. a gente, na vida empreendedora, eu acho que quem não, né, acaba tendo altos e baixos constantes, né? Hoje, por exemplo, um mês de janeiro e dezembro e julho, para mim é um mês de baixa. Tá todo mundo de férias, ninguém tá querendo tomar nenhum tipo de decisão, né? Sim. Então, automaticamente, os teus negócios não fecham naquele mês. E se tu tem uma necessidade recorrente do dinheiro que entra dentro do mês, tu pode ter um problema naquelas datas. Então, eu sempre digo, né? Faça de tudo entre aquele período, né? No meu caso, de fevereiro a junho, e de agosto a novembro, para que naqueles meses de baixa você esteja tranquilo. Mas para chegar nesse nível, cara, todo mundo diz assim, Michael, a tua empresa vai estar bem depois do 5º ano. Eu ficava pensando, não é possível, cara, que eu vou ter que, né, trabalhar esforçadamente durante 5 anos para poder alcançar os tão desejados números. Aham. E é a mais pura verdade, né? Então, depois que a gente entrou no 5º ano, a gente percebeu que as coisas já aconteciam meio que naturalmente, clientes novos nos procuravam, a gente já passou a ser consumido, né? Eu acho que isso é uma outra fase legal do nosso negócio, né? Quando você passa a ser procurado, quando você passa a ser indicado,
a responsabilidade aumenta, né? Porque alguém deu um testemunho, É. né? Então é bem interessante essa fase, mas a gente precisa estar o tempo todo pensando no próximo mês, né? Eu hoje trabalho não para esse mês, eu trabalho já pensando no meu junho, no meu julho, E isso então, é fundamental para a empresa, tu ter essa programação. mas no ramo de serviço não é sempre que é possível, né? Exceto, tipo assim, né? Quando tu força volto agora no início da conversa nossa, né? Se eu forçasse todos os clientes a terem contrato, eu tinha um outro tipo de estabilidade. Mas eu não vendo aquilo que eu não compro. Entende? Eu sou muito transparente com o cliente, sabe? E isso às vezes atrapalha, né? Ser verdadeiro, né? A gente oferece para o cliente aquilo que de fato é condizente com a necessidade dele. Eu não Uhum. consigo oferecer para o cliente um contrato onde ele não necessita de um contrato. Eu me sinto lesando o cliente, sabe? E isso leva muito do que é a nossa missão Isso no é dia a valor, dia. né? É valor. É valor de empresa. Exatamente. Então, quando tu leva o valor muito em consideração e de verdade, de fato, né, culturalmente, cara, é caminho de sucesso, né? Deixa eu colocar só Falando, deixa eu só colocar uma questão. É, ia quando tu, fazer um gancho quando com o tu, valor. não, tu ia fazer o gancho? Não, mas peraí. Quando tu falou ali da questão de serviço, a gente não consegue uma programação. Acho que dentro dos 5 anos a gente se conhece melhor a empresa, né? É, Por exemplo, no meu caso, eu também tenho alguns meses, assim, normalmente mês de janeiro, fevereiro é um mês mais fraco. Mas o que que eu faço e fica a dica. A gente tem muita tarefa para fazer na empresa, cara. no dia a Por dia. exemplo, desenvolver o processo, por exemplo, no meu caso aqui, melhorar um showroom, inovar, trazer produtos novos, pesquisar nesse momento, treinar o time, né? Porque às É, vezes durante o ano tu não tem tempo para treinar, então tu prepara no começo do ano. Então o que a gente faz aqui? Treina o time, né? Por exemplo, eu vou colocar um novo design. Cara, eu não posso colocar o cara ali na hora da folia, do entendeu? fogo. Aí tu, pô, nesse período tu coloca e treina durante 1, 2 meses, treina, e aí daqui a pouco chega a demanda, a pessoa tá preparada. Então, com o tempo, 5 anos, que a gente fica esperando, é que a gente precisa entender como que funciona o nosso negócio, de verdade, né? Faz sentido. E aí a Que gente é o tempo que tu tem para aprender, né? é o tempo para entender como é que funciona o negócio. E muitas vezes a gente não para, né, para É, avaliar, né? Nos cinco tu anos tá é tão na puxado, corrida, né? Tá tão na é, corrida mas é importante a gente ser estratégico. Quando a gente começa o negócio, a gente tem que trabalhar muito, não sobra dinheiro, mas olhando, cara, meu negócio aqui é legal, aqui lucra, aqui Sim. não adianta, não lucra, que é Falando em dinheiro, ficou falando bom de essa? dinheiro. É. Nossos Vai. patrocinadores. Não tá acabando o episódio ainda, tá? A gente tem mais coisa a falar com o Maicon. Arte Pro Comunicação Visual, nosso patrocinador master, totens, fachadas, luminosos, adesivos, tudo que você precisar de comunicação visual. Cloud Park, Hub de Mobilidade, obrigado Johnny e Renato. E mais o outro sócio deles confiaram na gente aqui, Cloud Park, que é uma empresa de gestão de estacionamentos, desde o microestacionamento até os estacionamentos mais complexos, são 600 estacionamentos no Brasil, uma gestão incrível que eles fazem através da inovação e tecnologia. CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas, obrigado CDL por esse apoio estratégico aqui ao nosso Empreender SCcast. Sebrae Santa Catarina, não dispensa apresentação, Sebrae que está sempre ajudando micro e pequenos empresários. Rádio Mix 106.3 FM Blumenau, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria, PHNX, consultoria imobiliária, imóveis em Blumenau, região, nossa especialidade em consultoria na solução de entraves burocráticos do seu imóvel. Fica a dica PHNX Imóveis. Ó, Ah, inovando no inovando. PNX. Não, a gente, cara, outro dia eu tava com um cliente e tal. Aí ele começou a passar uns documentos lá do imóvel dele. Cara, eu falei, eu gosto de rolo, cara. Eu gosto de pegar aqueles papel e ver aquela confusão e dizer, não, vamos resolver isso aqui, inventário, escritura, porque eu entendo disso, né? A gente acaba, pela minha função pública, eu acabei aprendendo. Mas enfim, vamos para o nosso momento do bate-bola, jogo rápido. Maicon, o negócio é o seguinte: responde rápido e com assim, não é que precisa ser poucas palavras, não é isso. Responda com as palavras que tu achar necessário, mas não pensa muito para responder, entendeu? Alguém tira o outro convidado da sala. Pra ele não se preparar, William, vai lá pra fora com o outro convidado. E responde rápido, responde com coisa. E, e com a maior sinceridade possível. Entendeu? A gente quer que o Maicon, a maior sinceridade possível. Filipão Dali. Maicon, defina um bom vendedor. O de soluções. Venda aquilo que é necessário. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto?
Hoje é a aparência do ambiente. Legal. O que é gestão? Fundamental para quem está empreendendo desde o primeiro momento em que você pensou. Você já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser processado? Cara, eu fui, mas julgado à revelia. Naquela época, inclusive, o teu pai, nesse momento que a gente vê que os amigos a gente tem, né? Uhum. O teu pai foi de grande importância para mim, porque tu imagina tu chegar em casa um dia à noite, alguém tocar um interfone e ser um oficial de justiça, né? Caraca. E aí quando eu, não, tudo bem, eu vou descer. Cheguei lá, tá, pô, tu veio para me atender, eu assim, por que que eu não viria, né? E ele tava com uma intimação lá para me relacionar quais eram os bens e tudo mais. Expliquei para ele tudo que era e tal, sem ao menos saber por quê, né? E aí no final eu perguntei pra ele, né? Pô, tu podia me ajudar, me dar uma informação do que se trata isso? Cara, eu não posso te passar nenhum tipo de informação, uma informação sigilosa e tal, mas ele acabou me passando. E eu fui sócio de uma empresa também da área de TI durante 4 meses. Aham. Eh, E aí a gente, sem assessoria jurídica, né? Esse era o ponto. Sem assessoria jurídica e tal, me coloquei como sócio administrador dela, não sendo o administrador dela. Né? Ou seja, os 3 sócios eram administradores e tal, e eu saí quando eu vi que a coisa não ia dar certo e tal, eu pulei fora. E mal eu sabia que você era responsável por 2 anos ainda após a sua saída, né? Por tudo que a empresa ainda iria acometer ou cometer, né? E ela adquiriu várias dívidas, né? E banco do governo não tem pena, né? Ele pega o que é Então, possível. então tu acha importante ter a prevenção jurídica? Nossa, hoje, né, até porque eu atendo muitos, né? Hoje eu sei o diferencial de cada um deles. Nós temos um grande amigo em comum, né? O Dr. David ali. David. Ele É, curtiu o story aqui que eu postei. então, assim, uma dica, né? Façam essa consulta sempre que forem adquirir qualquer coisa, sabe? Que Legal, envolva pessoas e valores. legal. Tem controle absoluto das suas finanças? Hoje sim. Hoje sim. Mas durante muito tempo não. Durante muito tempo se tinha uma vaga informação. Depois que Acha você importante isso? é extremamente importante. A desorganização faz com que você não faça tudo o que é o mais correto possível, né? Tu não tem informação. Eu acho que o planejamento orçamentário da tua empresa ele tem que ser repensado a todos os anos. Mas das tuas finanças pessoais. Também, enquanto eu não tinha esse controle, e hoje está muito fácil, né, João? Pô, na palma da tua mão, eu uso o Mobius, por exemplo. Entendeu? Tô precisando. Um excelente aplicativo, você lança todas as despesas, ele te lembra dos teus vencimentos e tal, entendeu? Legal. Ele te manda SMS se for o caso, mas ele te manda e-mail, né, e notificação de push no próprio aplicativo Top. ali. E eu, depois que passei a ter essa organização, eu deixei, né, de estar endividado. Ô, Maico, pra gente fechar, Filipão, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí, cara. Pra Muito gente, bom o papo. pra gente fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem pro público aí. Na verdade, assim, queria que tu falasse da tua experiência pro público engajar, né? E se imaginar no teu lugar, né? De qual foi o grande diferencial, assim, do que fez, que transformou o Maicon, aquele cara de 14 anos que começou a fazer um radinho lá de eletrônica, tá, 11 anos, num empresário hoje com 24 famílias, contratando 3, atendendo grandes empresas. Qual foi, assim, o principal fator? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com Tamo junto. vocês, né, os gigantes aí de cada um da sua área. João, tu sabe que eu acredito muito nesse projeto, Obrigado, né? sei disso. A gente, por si próprio, acaba já vendo todo santo dia isso nas redes sociais, Sim. né? Pequenos depoimentos, né? Mas quando tu pega os picas vindo aqui falar, entendeu? Porque nós não temos nada aqui, então, na cara e na coragem É. e na verdade, né?
a gente, eu pelo menos dou mais valor nesse tipo de promessa, né? Legal. Até porque a gente acaba pegando os insights bem verdadeiros para cada um deles, né? Eu tive uma necessidade de me tornar responsável muito cedo, porque eu perdi o meu pai com 14 anos, né? Ele faleceu quando eu tinha 14 anos. Uhum. Então, a virada de chave ali já foi muito grande, né? Porque eu trabalhava e estudava à noite, trabalhava e estudava à noite. Então, tu não teve, digamos assim, tempo para participar das merdas alheias, assim, sabe? Né? A gente, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Me digam com quem andas que eu te digo quem você é, né? E eu sempre, João, estive cercado das melhores pessoas. Legal. Para tanto que eu te considero um grande irmão meu. Tamo junto, mano. Né? Eu e o Felipe estamos nos conhecendo agora, mas é um cara do bem. Eu cara abençoei a verdadeiro. relação, aí vai dar boa. Então, assim, a gente. Eu prezo muito por isso, sabe, João? A dificuldade que a gente conhece as pessoas. E eu sempre estive muito bem assessorado por vocês, né? Eu tive bons padrinhos também na minha vida. Legal. E esses padrinhos também sempre me encorajaram, né? Não, Michael, tu vai muito além, né? Acredita no teu potencial, né? A gente enxerga em ti uma responsabilidade em pessoa, assim, sabe? E eu sempre prezei muito por isso, Legal, cara. né? Eu acho que a credibilidade, ela faz o teu negócio acontecer, faz a tua vida girar, né? Tu pode até não ter crédito, mas se você tiver credibilidade, você tem tudo o que você precisa. Legal. Perfeito, cara. Né? Então, eu sempre briguei muito com os meus amigos. Pô, tem que declarar imposto de renda, né? Estamos agora na época do imposto de renda. Começou, Façam. Isso te ajuda em muito. Né? Não adianta você querer enganar alguém, sabe? Então, eu sempre tive muito perto de mim pessoas muito bem capacitadas, desde a área jurídica, desde a área contábil. Eu sempre, vou dizer assim, eu levei sorte porque eu sempre tive os melhores clientes, sabe? E os melhores clientes sempre trocávamos figurinhas, justamente com o intuito de promover um ao outro, né? Isso é o network propriamente dito, né? Então hoje, cara, eu vou te dizer assim que tu não precisa saber tudo, mas basta você ter o telefone de quem sabe, Saber quem sabe. né? Então a gente consegue hoje chegar a um ponto de equilíbrio bastante interessante para o nosso dia a dia. Legal. Entendeu? Eu acho que os nossos dias hoje são muito corridos, né? Depois que você passa a empreender, né, as 10, 12 horas de trabalho contínuas de trabalho, de fato são poucas. A gente às vezes tem que esticar a noite, né? Nós estamos aqui, por exemplo. Mulherada ligando, enchendo o saco. Depois que você casa, né, você tem outras responsabilidades, né? O João vai entrar numa fase agora muito massa, João, Filho. que é o filho. Entendeu? Filhotinho. Escreve o que eu te falei, tu vai deixar de fazer muitas coisas por causa dela, Com certeza. né? Então é muito massa, João, quer ver quando, né? E naturalmente elas falam geralmente o primeiro nome do pai, né? A mãe não pode saber, mas geralmente é o papai que elas falam primeiro, né? Mas é muito massa, porque tu não vai querer compartilhar isso com a mãe, sabe? Porque não foi a primeira palavra, entendeu? Mas internamente tô cheio, né? Sabe aquele domingo, assim, que tu vai nos encontros com os amigos e tal? Tem que fazer roupinha de astronauta. Eu vi um story vi. teu ali. Passei um domingo. É demais, velho. É Não massa, tenho o que né? dizer. É demais. É Mas massa. tu faz pelo filho, tu faz pela... Galera, Maicon, obrigado, cara. Cara, obrigado a Parabéns. vocês. Tamo Obrigado a junto. Você que tá nos acompanhando até agora aí no YouTube, Obrigado, Mike. deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, faça parte dessa comunidade, desse grupo que está surgindo, que é o Empreender-C, já aí que estamos nesse trabalho bem sólido, né? Toda segunda-feira à noite gravando aqui e toda terça e quinta os episódios chegam para vocês aí nos nossos canais. Nas plataformas de streaming também se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, cara. E lá no empreendasc.com.br você vai encontrar muito conteúdo bacana para você aprimorar suas habilidades e empreender melhor com uma galera massa que nem a gente pôde ver aqui hoje o Maicon. Maicon, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado, esse foi mais um Empreender-C Cast, Filipão. Valeu. Tamo junto. Valeu. Falou.